Olá, hoje é dia de falarmos do SEMAI, da nossa querida São Leopoldo. Meu convidado de hoje, natural de São Leopoldo, filho do seu Emílcio e da dona Suzy, é formado em Direito, tendo sido assessor jurídico da Câmara de Vereadores de São Leopoldo e procurador-geral do SEMAI. Esposo da Nadine e neto da avó Teresa, é militante do PDT há mais de 20 anos. Trabalho, trabalho e trabalho. É agora o diretor-geral do SEMAI. Hoje teremos uma conversa de peso com Geison Freitas. Seja muito bem-vindo, Geison, para essa conversa de peso. Muito obrigado, Rodrigão. Muito obrigado a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite, pelo espaço para poder falar um pouquinho de mim. Para quem não me conhece, me conhecer. E para quem não sabia onde me encontrar para elogiar ou para reclamar, agora sabe, só ir até o SEMAI para fazer isso. Aliás, a gente teve a oportunidade de estarmos muito juntos agora recentemente na São Leopoldo Fest, um grande evento que aconteceu só porque o SEMAI estava junto lá fazendo acontecer a festa, né? Lindíssima festa, centenas de milhares de pessoas naqueles 11 dias, e tu estava lá, presente, posta o trabalho de dia no SEMAI, recebendo a comunidade, conversando com as pessoas. Um momento dramático que a gente viveu, a gente pode conversar sobre ele em seguida. Estava tu lá dando satisfação, conversando com a comunidade através dos veículos de comunicação que estavam presentes na festa. Mas de peito aberto, de coração puro e conversando com todo mundo. É uma característica tua, assim? É uma característica de vida, né? Aprendi isso com a trajetória. E qual que foi a definição ali, tá, Rodrigão, de estar presente na São Leopoldo Fest? Foram 11 dias de festa que a gente estava com o stand do SEMAI aberto lá. Dois aspectos. Primeiro, que nós estávamos com o nosso comercial até tarde da noite, todos os dias, e o comercial é ali o pessoal que quer parcelar uma conta, quer tirar uma segunda via, quer manifestar ali alguma mudança na sua conta, né? Bom, assim, não faz sentido eu deixar o SEMAI trabalhando lá até as 9, 10 da noite com o nosso funcionalismo e eu não estar junto com eles. Eu não seria um diretor de ordem, de ficar dando ordem e não estar junto ali. Então, primeiro nesse aspecto eu queria estar com o servidor, que vai estar ficando até mais tarde. Em que pese ter um corpo técnico extremamente qualificado. Maravilhoso. O corpo técnico do SEMAI é maravilhoso. Exato. Então, assim, nesse primeiro aspecto eu queria estar ali com o servidor, falando para dentro, ou seja, falando para dentro do SEMAI com o servidor, mostrando, olha, vocês vão estar aqui, eu sei que é cansativo até as 9, mas eu vou estar junto. Chico, nosso assessor de imprensa, está aqui. Todo dia buscava uma cuca, a gente tomava um café, ficava até mais tarde, falando um pouco para dentro. Um pouco para fora também, assim, mostrando para a comunidade que, bom, o SEMAI tem um diretor que está à disposição, tá aqui, venha conversar, criticar, elogiar, agradecer, falar um pouco do seu problema, porque por vezes a gente não sabe que tem um problema, né? Então, assim, muitos dos problemas é a comunidade que nos traz. Olha, tem um serviço que não foi bem executado na rua tal, tem um vazamentinho aqui que não desregula a pressão, ou seja, a gente controla vazamento por pressão na rua tal. Então, também recebendo serviço, né? Recebendo esse feedback da comunidade. Então, por um momento de apresentação também, assim, aproveitei aquilo ali para me mostrar um pouco para a cidade, mostrar, bom, estou aqui, sou eu, né? Isso é uma prerrogativa de governo, não? O governo Vanazzi São Leopoldo trabalha assim, mostrando a cara, estando presente. Então, eu não posso deixar de aproveitar os bons exemplos. Perfeito. Então, assim, tenho esse exemplo muito bem definido do prefeito Vanazzi, tinha do Ari Moura essa presença de público, né? Então, não vou deixar de executar os exemplos bons, ou pelo menos o que eu enxergo que funciona, né? Então foi esse aspecto de estar presente na São Leopoldo Fest. Vamos um pouco atrás disso. Quem é que é a Loli, hein? A Loli é maravilhoso. Não, porque a gente estava no ar na Estação São Léo recentemente e alguém escreveu, abraço pro Loli. Oi? Eu adoro isso, assim, e as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de constrangimento de me chamar de Loli por causa do cargo, talvez por causa da advocacia,
né? Que é uma coisa mais Doutor formal. Lolly é mais estranho, assim. Mas funciona bastante, assim, Doutor Lolly. Aproxima muito, né? Aproxima, é. Lolly é um apelido da minha avó. Me criei com a avó, né? A dona? Dona Teresa. Vó Teresa, né? Teresa. Todo mundo conhece lá no bairro Santa Teresa. E quando todo mundo conhece é porque é todo mundo mesmo. Estamos falando de um bairro que 35 mil, 40 mil pessoas. 35, 40 mil pessoas. E ela é uma das primeiras moradoras dessa localidade. Acho que todo bairro tem essa história assim de alguém ou de algumas pessoas que foram para aquele bairro quando era nada, né? Quando era meio do mato, que tinha que chegar por uma estradinha de chão, pular um valão. Uma picada, assim, pontilhãozinho para pular um valão, para, né, caminhar ali 15, 20 minutos para chegar no trabalho, enfim. Então a avó foi uma dessas pessoas, eles 60 anos atrás, aí morar no meio do mato, no meio dos maricá, né? Fez a casinha, tinha mais uma casinha lá daqui a 30 metros, outra casinha a 50 metros. Então a avó é uma das fundadoras do bairro. Cortou cabelo muitos anos, né? Meu avô faleceu com 44 anos, meu pai tinha 16. Ou seja, não conheci meu avô. Da minha avó, com 5 filhos, foi criar os meninos, então tipo, trabalhava durante o dia. Imagina. E cortava cabelo à tarde e à noite. Então ela era conhecida como a cabeleireira do bairro, né? Enfim, todo mundo conhecia a avó. E meu pai é o primeiro dos amigos daquele grupo, que a casa da avó era o local de encontro, que era uma esquina. É o primeiro a ter filho. Assim, é um grupo de 10 amigos que se reunia todos os dias na esquina para conversar até a tarde. E meu pai é o primeiro a ter filho. E minha avó era muito desbocada, assim, e essa é a lembrança mais gostosa que eu tinha dela. Ela só falava palavrão, se mijava de rir com isso. Então, assim, o que ela dizia? Ela dizia que eu era o loló daquela turma, que eles ficavam cheirando, né? Alusão ao uso de drogas, enfim. Ela dizia, não, esse é o loló de vocês, vocês ficam cheirando seguri até tarde. Então, essa coisa de loló vem desde antes de 1 aninho. E daí loló virou lolozinho, virou lolinho, virou loli, então desde muito cedo é loli. Eu adoro esse apelido porque traz toda a referência da avó, da família, da lembrança, assim, é um apelido que eu gosto muito. Ele surge na advocacia, ele surge na política, ele surge no campo administrativo agora. Eu nunca refuto ele porque eu adoro pessoalmente, né? Então, o que acontece? Acontece em audiência, sabe, Rodrigão? O pessoal, Loli, vamos fazer um acordo. Vamos, senta aqui, vamos discutir, vamos conversar. Quando ele quer conversar, já sabe que é a deixa. É Loli. Daí, quando vem alguém me chamando de Loli, eu já sou, opa, me conhece. Vamos fazer um acordo? É, isso. O Ari nunca conseguiu me chamar de Jason. Nunca. A gente está junto há 1000 anos, principalmente nessa parte prática, assim, às vezes estávamos em reunião de secretariado, reunião de discussão de governo. Não, fala com o Loli, ouve o Loli, peraí que eu vou chamar o Loli. Nunca conseguiu me chamar. Em alguns momentos ele tentava usar Jason e dava uma travada, assim, eu vi que a cabeça dele não funcionava direito com Jason. Porque estava acostumado contigo desde pequenininho. Pequeno, né? Aliás, tem uma foto tua, sei lá, 5, 6 anos, grudado na bandeira do PDT. Ah, sim, eu adoro essa foto. Isso daí já é uma trajetória do meu pai. Teu pai já era trabalhista. O pai já era trabalhista, em que pese eu tenho toda essa referência do Ari Moura na política, no partido, no PDT. Comecei a militar com ele, né? Nem a convite, assim, eu e o Carlinhos, filho dele, íamos juntos, assim, a reboque, né, nas politicagens, mas o meu pai já era PDT, né? Então circula deve ter visto nas minhas redes sociais, ali, Facebook, Instagram, tem a fotinha, acho que era um aniversário de 5, 6 aninhos, por aí, num palanquezinho, meu pai me colocou em cima do muro, talvez para dar um discurso para a criançada, e a bandeirinha do Brizola hasteada ali. Meu pai já era o brizolista, né? Então o PDT está na minha vida histórica, né? Pelo meu pai e pelo Ari, sem dúvida. Por que escolher pelo direito? Sabe, o direito é uma coisa engraçada, tá, Rodrigão? Ele é uma escolha de ocasião. Ele é uma escolha de ocasião, estava trabalhando, tinha iniciado uma vida no jornalismo no primeiro semestre, não tinha me adaptado, não tinha gostado, depois tinha tentado TI, e aí nesse aspecto eu trabalhava de noite, daí as cadeiras de TI eram de manhã, isso eu não tinha condição física nenhuma. Tinha parado de estudar um semestre e eu precisava estudar, né? Assim, precisava estudar. Então eu circulava num círculo social de advogados, de pessoas ligadas ao direito, até que eu decidi, não, eu preciso estudar, eu vou fazer o quê? Fazer direito.
porque tá todo mundo no direito aqui, vai me abrir portas e tal. Mas assim, não foi uma escolha pensada, e foi uma escolha do dia. Foi um dia que eu pensei, bom, tá bem, não tô legal, eu preciso voltar a estudar, esses 2 caminhos que eu encontrei aqui não são o que eu quero. Isso de manhã, por exemplo, preciso estudar. Meio-dia eu disse, quer saber, é direito. Peguei uma coisa, fiz a matrícula, né? E foi. Não é uma decisão, não é uma escolha pensada, né? Não é um sonho de uma vida inteira. Não é um sonho de uma vida. Mas virou tua vida. Virou minha vida e eu tô aqui hoje por causa do direito, né? Não tenho dúvida nenhuma, assim. Porque ele te levou mais proximamente indo para ocupar espaços dentro da política pública, né? Dentro da coisa pública. Sim. Tanto no legislativo quanto agora no espaço executivo, né? O direito se encaixou na minha vida. Assim, isso é estranho, como a vida te leva para os caminhos, né? Como ela te encaixa. Assim. Eu sou muito da filosofia, eu sou um cara que tem esse tipo de leitura. Assim. Não tenho nada de exatas na vida. Né? Minha vida é das humanas, da filosofia, mas isso muito antes. Assim, eu sempre li muita literatura, eu sempre li muita coisa. E o direito tem isso, né? Ele é filosófico, ele é histórico, assim. E a política também. Se tu for pegar os campos, os quadros políticos, a gente vai encontrar muito, muito, muito advogado na política, porque é muito filosófico, tanto o direito quanto a política. Então, são paixões que eu tenho de vida, que eu vou levar para sempre, que se encontraram, assim, na minha vida, tanto a política quanto o direito, em algum momento elas entraram e se encaixaram perfeitamente. Mas eu acho que é por causa de perfil. Eu tenho esse perfil mais teórico, né? O direito tem muito disso, a política também tem muito disso, então eu acho que foi um encontro ali. Eu não consigo ver minha vida hoje sem o direito e sem a política, nem que seja só para ler. Eu tenho aquele costume, por exemplo, de ler as decisões. Até hoje eu faço, chega por e-mail, para todo advogado cadastrado na OAB, chega por e-mail as decisões, né? Então, assim, eu leio todos os dias, maníaco de leitura, e às vezes tu enche o saco de livro, né? Todo mundo tem esse período, assim, tem vezes tu enche o saco de livro, tu não pode ver um livro na tua frente. Então, assim, por exemplo, eu leio decisões importantes, né? Então, assim... Tu vai ler sentença. Leio decisões de TRT, de Tribunal de Justiça, de STJ, de STF... Para saber também o que o campo do direito tá falando. Né? Vamos falar de Ari Moura? Claro. Vamos falar de SEMAI? Vamos falar de SEMAI. Essas coisas se misturam muito também na tua vida, né? Total. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com o diretor-geral do SEMAI de São Leopoldo, Jason Freitas. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor-geral do SEMAI de São Leopoldo, Jason Freitas, no oferecimento do Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, em que você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na 0 Grau, em Gramado. A Vale TV vai estar presente lá para a gente conversar muito sobre o mercado do calçado, que está bombando, né? E o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Grande abraço para o nosso parceirão, o Moacir. Ô, Jason, te provocava, antes nós íamos para o intervalo. Vamos falar um pouco de Ari, né? Tu já falou da importância dele, da relação pessoal, íntima, de famílias, né? Sim. O Ari que nos deixou tão precocemente, tão recentemente, foi também o cara que te levou para dentro do SEMAI, como um quadro técnico ali nesse momento, né? Político, mas técnico, né?
Essa semana faz 2 meses do falecimento do Ari, né, Rodrigo? Então, essa ainda é recente, assim, a falta física dele ainda é sentida, né? Eu falei desde o início, assim, desde o primeiro dia do falecimento dele, né? Eu perdi um amigo, perdi meu melhor amigo, né? Perdi meu parceiro. Eu estava numa reunião com o prefeito Vanazzi, bastante extensa semana passada, e falando de assuntos técnicos, e o Vanazzi me provocou, né? Disse, pô, tia, como é que tá sem o Ari, né, pra ti? Eu disse, Vanazzi, eu vou te resumir o que eu perdi. Eu tinha... Agora, no começo do ano, eu queria dar uma escapada no final de semana, um feriado pra Serra, com a minha esposa. Eu estava exausto, né? Eu falei para Ari, final de semana eu vou estar por aí. Acho que era um feriado de sexta ou segunda, não lembro. Vou estar no feriadão. Ele disse, não, vai, tu tá muito chato, tu precisa descansar um pouco, tá sempre reinando aqui do lado. Ele falou, não, vai. Tá precisando mesmo, não dá para te aguentar, tu tá muito chato. Daí eu falei, não, tá bem, eu vou, tá, mas amanhã eu passo na tua casa, tomo um café, a gente organiza o final de semana e eu vou. Daí ele disse, tu precisa de dinheiro? Eu falei, não, eu tenho dinheirinho, tá bem, pro final de semana tá tudo certo. Daí ele falou, durante o dia, sei lá, talvez fosse uma quinta-feira. Durante o dia, assim, se foi de manhã, durante o dia de tarde, ele disse, olha só, tu precisa de um dinheiro para ir pra Serra? Eu falei, não, ele tá tudo bem, tá tudo certo. E daí quando eu fui tomar café no outro dia de manhã com ele e tal, eu disse, olha, não te esquece que eu não vou estar aí final de semana e tal. Daí ele puxou do bolso, assim, R$1.000. Disse, não, eu sei. Compra um presente pra tua mulher, assim, pra tu merece. Eu falei, não, cara, eu tenho dinheirinho guardado, eu ganho bem, eu tenho um bom salário, tá tudo certo. Ele, não, que... Sabe, eu digo assim, tia, tu só faz isso pra um filho, assim, ou pra quem tu considera... A gente não faz isso pra amigo, tá? Ou pelo menos tô precisando rever minhas amizades, então. Sabe, então assim... É pai pra filho. Essa lembrança pra mim é muito marcante dele. Ele me encheu o saco pra me dar o dinheiro porque ele tava querendo que eu aproveitasse, ele tava sempre... Isso foi 24 horas depois, então ele deve ter passado o dia inteiro pensando, não, mas ele, né, trabalha tanto, pô, precisa aproveitar, tá muito chato, de repente vai voltar segunda-feira melhor. Assim, que história maravilhosa. Maravilhosa. É a síntese dele, né? Eu falei pro Vanazzi eu falei, cara, ele me encheu o saco até me dar dinheiro, me deu R$1.000, não, né, tá aqui, vai. Então, em resumo é isso, sabe? Tipo assim... A gente brigava, a doutora Maria Tereza se preocupava, a esposa, né? Ela dizia, tia, tu precisa se afastar do Ari, porque vocês vão se romper, porque vocês brigam. Eu falei, não, tia, calma. A gente briga de manhã cedo, a gente almoça junto, já tá tudo bem, mas nossa relação é assim, a gente se acerta. Ele é um homem de aqui, personalidade muito forte, mas que muito também forte. saía dali e tava tudo certo. Tudo certo, ele sabia jogar o jogo, né? E ele sabia que o jogo ele é jogado dentro das 4 linhas, então ele respeitava as 4 linhas. E dentro das 4 linhas a gente jogava aquele jogo, ou seja, a gente, se tivesse que dar carrinho no outro, a gente dava, mas sabia que era para sair dali e ganhar o jogo. Então, a gente fazia muito isso. E eu acho, Rodrigão, eu sempre tive essa... A gente nunca conversou sobre isso, eu e ele, assim. Mas era por isso que ele gostava tanto de mim. Porque eu tinha liberdade familiar de falar tudo que eu pensava, sem o risco de perder emprego, sem o risco de tu romper com o chefe, brigar com o chefe. Isso é um problema para todo empregado, para todo assessor, né? Tu vai até um limite com o teu chefe para... Bom, tu não quer criar um constrangimento entre vocês, colocar teu emprego em risco. Então, como eu nunca tive essa preocupação, e sempre fui dentro de casa, eu podia dizer além do que eu poderia normalmente. Então, assim, eu ia até o fim, dizer, cara, não vamos por aqui, tu tá errado. Não, tu é muito novo, tem que aprender comigo. Tu tá errado. E às vezes, claro, normalmente ele tinha razão, tá? Mas assim, quando dava errado mesmo, eu dizia, ó, viu? Já avisei. Mas eu acho que essa relação de proximidade ele gostava de ter, de alguém que desse o contraponto, que não ficasse assim, às vezes, bajulando ou batendo palma, e dissesse pra ele, ó, tu tá errado, o caminho não é esse, quem sabe vamos por aqui. Assim, com o tempo eu criei, até eu falo bastante com o Carlinhos, filho do Ari, sobre isso. Eu dizia pra ele, cara, teu pai, ele demora 24 horas pra entender as coisas. Então, quando tu quer largar uma ideia nele, tu larga terça pra falar com ele na quarta. Tu larga sexta pra discutir no sábado. Deixa ele digerir as coisas, né? Então, assim, essa relação sempre foi muito próxima, assim. Com ele, com toda a família, a gente tem uma relação de amizade, parceria, às vezes de briga, como toda a família tem. Então, a gente briga, se acerta, volta. Quando é que ele sentiu que o quadro clínico dele não tinha volta, hein? Rodrigão, eu e o Carlinhos assim, viveu 60 dias de doença, tá?
filho dele, assim. O que o Carlinhos fez por um pai, eu vi poucas pessoas fazer. Largou toda a vida dele, esposa, trabalho, tudo, e mergulhou na doença. A Maria Tereza é óbvio, né? Tá fazendo Sim. isso há 40 anos, mas... Sim. Então, o Carlinhos mergulhou na doença ali 60 dias. Então, a gente teve muito junto nesse período e a gente sempre teve muita esperança de cura, sabe? Muita. Ele era muito forte, era um baita de um gringão grande, forte, assim. A gente sempre achou que fisicamente ele ia se recuperar. Mas a última semana a gente sabia que não ia voltar. Foi só na última semana que a gente perdeu a esperança. Então, o Ari falece na madrugada de sábado para domingo. Que foi um declínio muito forte da condição dele, né? Muito, assim, na última semana... Porque ele estava muito debilitado, né? Daí ele já não conseguia, a sonda não funcionou. Sim. A última semana foi definitiva, né? Na quarta-feira, de manhã, eu falei com ele na cama, né? Tava eu, Carlinhos e ele só. A gente conversou um pouquinho, ele estava com muita dificuldade de fala. Nós descemos, daí eu e o Carlinhos, perto do meio-dia. E eu disse para ele, cara, vou organizar o velório. Ele disse, pode organizar, deixa tudo pronto. Na quarta de manhã. E ele lutou até sábado para domingo. De quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo, eu e o Carlinhos não dormimos, porque nós estava guardando. Guardando ele em vida. Isso, daí quarta-feira fui falar com o prefeito, né? Vanazzi, a situação não tem mais volta, né? Enfim, agora é uma questão de tempo, pode ser daqui um dia, 2, 10, não sei, mas não volta mais. Quero te comunicar isso e quero te falar que vou começar a organizar o velório, assim, pensando na Câmara de Vereadores, porque ele tem uma história em que fosse o vice-prefeito, tem 5 mandatos de vereador, Sim. né? E talvez no Salão Nobre. Daí o prefeito, quem sabe faz no Celso Morbach, no ginásio, né? Foi ali o Ari que fez aquele ginásio. Ele construiu na época do Doutor Olímpio, ele era secretário de obras. Eu disse, ele contou essa história aqui para nós. Tu tem razão. Tu tem razão, é ali. Só deixa eu validar com a família. Inúmeras realizações dele, né? O ginásio é uma marca de São Leopoldo, né? Uma ideia do Ari, construção do Ari, do prefeito Olímpio, né? Então, o prefeito Vanazzi acertou na mosca, validei com a família, na hora eles toparam, não, pode organizar no ginásio. Então, foi isso, assim, na última semana... E aí acontece essa tua chegada, né? A direção geral do SEMAI, também um momento de emoção, né? Reunindo todo o corpo técnico com a bênção do prefeito Vanazzi, ele junto, fazendo aquela transição, né? Eu era o procurador, né? De uma carreira, da tua carreira claro, ali, né? Eu fui com o Ari pro... Um momento tão triste, pro SEMAI. mas de uma satisfação muito grande ali, né? Não, eu não queria chegar dessa forma nesse cargo, né? Mas também não podia dizer não. Claro que não. Nem pro meu partido, nem pro prefeito, nem pro próprio Ari. Ele já me colocava à frente de tudo no SEMAI. De tudo. Ele não assinava nada sem eu ver, sem a gente conversar. E aí eu estava à frente dos projetos. A gente tem muitos projetos andando no SEMAI, né? Tínhamos muitos projetos. Então, esses últimos 2 meses que a doença de fato se fortaleceu muito e o Ari estava muito debilitado, eu indiretamente já estava tocando as coisas, tocando os projetos, né? Então, o prefeito Vanazzi me chamou na segunda, após o enterro, né? Nós tínhamos decretado, o prefeito tinha decretado uma semana de luto oficial. Nós estávamos trabalhando, estava eu, o Chico, mas o pessoal, na segunda-feira, que era feriado municipal, por razão do falecimento, era luta oficial. Nós estávamos no SEMAI trabalhando e o prefeito ligou e disse, gente, está onde? Estou no SEMAI. Falei, vem aqui na prefeitura, então eu quero conversar. Ele disse, olha, tem luta oficial, a gente vai ficar com as bandeiras a meio mastro, tá? A gente não vai trabalhar, não vamos falar sobre isso agora, mas assim, eu não posso deixar o SEMAI parar. A cidade depende disso, tu tá à frente dos projetos, fica no SEMAI até o fim do ano, vamos fazer um período de transição, tu já tá à frente de tudo, assim, o Ari falava em ti o dia inteiro, tu é da confiança dele, é da minha também. Fica à frente do SEMAI por um período, depois a gente vê o que vai ser, mas é importante também, já não vai gerar especulação, não vai gerar conversa,
já tomei essa decisão, a decisão é minha, tem reunião do secretariado amanhã, quero anunciar na reunião. Não, perfeito, está tudo certo, eu já estava tocando, né? Então, vai mudar a nomenclatura do cargo, não vai mudar as funções, estou tocando, então... Foi muito interessante a gente ter visto recentemente no concerto da Doutora, onde vocês passaram uma noite ali trabalhando, viraram a noite trabalhando, na verdade, né? E uma cena que a gente viu um ano atrás com o Ari. O Ari, na noite, ao lado do pessoal trabalhando, acompanhando aquele momento que era um momento de necessidade da cidade, grande parte da cidade. Tu repetiu, não sei se naturalmente ou a partir da figura dele, né? Sim. Exatamente a mesma cena, assim, né? Foi ali, Rodrigão, foi uma sequência de fatos, assim, não foi nada pensado, né? Estar junto, assim. Depois que eu estava lá, já que eu lembrei que o Ari também tinha ficado, assim, todo o tempo junto. Na verdade, foi um servidor bastante antigo que disse, tu tá igualzinho o Ari também ficou aqui, mas isso já era umas 11 horas da noite e nós estava comendo ali no buraco. Mas eu acho que isso é aquela memória muscular, né? Óbvio, ele fez assim e instintivamente ou inconscientemente eu acabei repetindo. É aquela coisa de absorver os bons exemplos de forma natural, né? O que eu fiz? Era assim que o Ari fazia também, tá, Rodrigão? Ele ia em tudo. Ele era incansável, né? Eu me lembro dele, recém saiu do hospital no primeiro momento. Sim. Lá, depois de passar um período difícil, depois de tirar uma parte grande do intestino. Estava por tudo, correndo serelé por tudo, parecia que, né, magérrimo, né? Um susto que a gente teve quando a gente viu. Ele tinha estado comigo aqui, acho que em março, abril, e depois em junho, a gente viu aquela cena dele tem um magérrimo. lance, eu até acho que era o Chico que estava acompanhando ele aquele dia, não no rompimento da Doutora, agora eu lembrei de outro fato, que é uma rede que passa por dentro do valão da João Correia, que é uma galeria. Uhum. Ou seja, ela vem por baixo da rua, mas da BR para o bairro Vicentina, a galeria se abre, não é uma galeria fechada. Sim, como era antigamente. Como era antigamente, exatamente. Então, assim, até a BR, ali, até a Jaci Porto, até a BR ela é fechada. Bom, tem um vazamento nessa rede que passa ali por baixo, que o Ari entra, eu acho que devia ser umas 9, 10 da noite, já em quimioterapia, já com a imunidade baixa. A gente brigou, eu saí do SEMAI, acho que era 8 horas da noite, 8h30, falei, cara, não vai lá. Não, eu preciso passar. Eu falei, cara, vou fazer um acordo, que tu não vai lá. Tá tudo bem, o pessoal tá trabalhando e tal. Ele, não, tá bem. Eu falei, olha, vambora, vamos. Ele foi para casa, mudou de roupa e foi para o rompimento da rede. Ele entrou dentro do valão, botou uma bota, mas nem aí. Daí ele disse assim, não, tô indo para casa. Claro, ele foi para casa, trocou de roupa e foi. Hoje, como fica o PDT, hein? Essa força enorme em São Leopoldo, né? Sim. A partir do Olímpio Albrecht, talvez o melhor, um dos melhores, com certeza, os top 3 na história da cidade. Evidentemente, a gente pode lembrar do Valdir Schmidt, a gente pode lembrar de pessoas lá atrás. É indelével falar do prefeito Vanazzi, aí, 16 anos como prefeito da cidade, e de muitas transformações. Mas o PDT é uma força sempre presente na Câmara de Vereadores, na comunidade, de muita base, de muita raiz. O Ari muito responsável por isso tudo, pela construção e manutenção dessa força. E agora com jovens líderes, né? Sim. Claro, está lá a Yara, enfim. A Maria Tereza vai ser candidata, honrando a trajetória do Ari Moura, que tinha o desejo, estava se preparando para ser candidato, que não teve a sorte de a vida possibilitar isto. Uma nova liderança como o Regis Marques, né, que também é candidato, mas uma gurizada, com todo respeito, gente muito jovem, como tu, como o Rafa. Juliano. Eu vejo assim, o Juliano Maciel incansável. São 5 jovens muito ativos, muito participativos. Sim. Como ficam essas forças aí? Como vocês convergem dentro da política? Nós discutimos muito, né, partido, Rodrigão. Discutimos muito. Reunimos semanalmente, conversamos muito, porque sem o Ari agora a gente perde o poder de decisão, né? O Ari era um cara de decisão, ele
tomava a decisão, marcava diretrizes e a gente executava as ordens assim, a nível de partido, e era assim que funcionava, e funcionava bem. O PDT é o partido mais votado da cidade nas 2 últimas eleições. O PDT mantém a maior bancada de vereadores pela 2ª vez. Então, é uma tarefa difícil, tá? O Ari era o presidente, o Rafa Souza, o vereador Rafa era o primeiro vice, eu era o 2º vice. A gente fez a ascensão natural e normal do Rafa ascender a presidência, eu subi a primeiro vice, o Juliano Maciel é o 2º vice, assim, mas eu tenho 37, acho que o Juliano tem 38, o Rafa tem 33, então, de fato, é uma direção executiva jovem, né? Mas a gente tem discutido muito qual que é ali o grande desafio, Rodrigão. O Ari era muito habilidoso, ninguém tem a habilidade dele no partido para fazer isso, que é a construção de nominatas. Ele vinha, ele lembrava, não, mas tem o Rodrigão no bairro tal, que a gente está sem ninguém. Mas tu nem sabia quem que era o Rodrigão, aí tu ia lá e conversava com o Rodrigão, e o Rodrigão fazia 1000 votos na eleição. Então, o Ari tinha essa percepção muito à frente de todos, de enxergar um possível candidato, de ver o potencial dele. De abrir mão de alguém que trabalhava com ele e lançar o Tempo cara todo. contra ele, né? Lado a lado. Tempo Né? todo. Ele lançava toda a assessoria dele a candidaturas. Então, assim, tem esse desafio, tá? E que é um desafio para a cidade também, né? Que é um desafio para a cidade. Não só para vocês, pro que, partido. claro, então A gente resolve isso com reuniões. Então, assim, a gente reúne semanalmente, o tempo todo, para discutir em conjunto. A gente tem um grupo muito forte, muito coeso, um grupo de muita história. A gente tem 2 pré-candidaturas na cidade de muita história. A doutora Maria Tereza representa tudo que foi o Ari, tudo que é o PDT. O Regis Marques, uma liderança nova como pré-candidato, também representa, criado pelo Ari. Todos nós, fãs da música dele, né? Sim, Quem não muito conhece fã. o rodeio, não curte Uma decisão muito. do Ari, que o Regis concorresse, fortaleceu muito. Então, tem 2 nomes do PDT da cidade muito grandes, muito fortes. Vamos falar muito de política nos próximos 2 anos, isso eu tenho certeza, Com tá? certeza, com Estou certeza. sempre convidado para compartilhar dessas discussões na nossa conversa de peso, no nosso Estação Burgo, Estação São Léo. Vale TV chega da São Léo com seu estúdio lá também, mas hoje conversando um pouco mais da tua trajetória, contando um pouquinho de quem é o novo diretor-geral do SEMAI, o novo já quase 120 dias de fato e de direito a 60 dias. Jason Freitas, um prazer conversar contigo. Muito obrigado, Rodrigão. Agradeço mais uma vez o espaço, poder falar um pouquinho de mim. Falo muito de PDT, muito de Ari, nunca falo de mim, então hoje foi um momento diferente. Agradeço muito ao pessoal que nos assiste, ao espaço, à oportunidade. Eu estou à disposição, assim, estou à tua disposição, estou à disposição da imprensa, mas eu quero deixar o convite, essa mensagem aberta ali para todo leopoldense que o SEMAI não tem porta, o meu gabinete não tem porta, eu estou à disposição para ouvir, para ser elogiado, para receber a crítica. Eu adoro a crítica, eu cresço com ela, eu absorvo ela, eu digiro toda a crítica, assim, eu penso nela. Então eu sou ali um aficionado por mídias sociais, contei notícias do SEMAI ou do SEMAI, para ver o que o pessoal está falando, porque ali é o povo falando por uma forma que ele encontra para poder se expressar. Então, eu estou à disposição de qualquer leopoldense que quiser ir lá, conversar, explicar, ouvir, falar. Como eu tenho dito, assim, o SEMAI, o gabinete não tem portas, eu estou à disposição e esse espaço é importante para poder falar isso. Muito bem, no oferecimento Sicredi, Faculdade NH, Mercator Feiras e Eventos e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios, hoje numa conversa de peso com o diretor-geral do SEMAI, o advogado Jason Freitas. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de televisão.